o modelo Zona Franca ele se mantém forte apesar dos obstáculos durante os anos. Então, a reforma, no programa passado que eu participei, eu falei um pouco desse fundo. A gente não tem muito bem claro como ele vai ser, né? A luta agora no Senado, junto com o relator, que é o Eduardo Braga, e a bancada do Amazonas, ela está bem atuante nesse sentido, de manter todos os incentivos, haja vista decisões reiteradas do STF em prol do modelo. Então, eu vejo com muito otimismo a questão da Zona Franca, os incentivos serem mantidos nessa reforma tributária. Não vejo que a gente vai haver algum prejuízo. Haja vista também, tivemos aí a presença até inusitada num período assim de 90 dias do vice-presidente, onde ele veio em 2 reuniões do CAIS, ele reforçou o compromisso com a Zona Franca e eu achei isso de suma importância. Fato é que a gente teve aí a implementação da personalidade jurídica do CBA. Sim. Assim, a gente vai poder fazer aportes ali, né, usando a nossa famosa verba de P&D, que hoje é PDI. Então, isso mostra o compromisso do governo em manter forte os incentivos que a gente tem hoje, que é constitucionalmente protegido da Zona Franca. A Zona Franca, nesses pouco mais de 50 anos, realmente ela manteve esses entraves. E atualmente, com essa nova gestão da SUFRAMA, eu vejo uma mudança para melhor, começando aí com essa personificação jurídica do CBA, a nova gestão da SUFRAMA está apoiando muita inovação na indústria, inclusive a indústria 4.0, que, diga-se de passagem, a gente tem essa, vamos colocar entre aspas, problemáticas de redução de postos de trabalho, por outro lado, a necessidade de mão de obra qualificada. Cabe colocar aqui também que a Ubra ela foi comprada por chineses. Haja vista, a gente vê a introdução dos chineses no mundo, provavelmente a gente vai ver esse cenário de qualificação de mão de obra interna no polo industrial de Manaus cada vez mais fortalecida devido ao cenário mundial. Eu acredito estar favorável ao Brasil, quiçá para a Zona Franca. Então, esse modelo se fortalecendo, havendo a necessidade de mais postos de trabalho, a gente já está em andamento nesse caminho de ter os postos de trabalho, se adaptar à indústria 4.0, uma gestão na SUFRAMA, que é o órgão que regula todos os incentivos, voltada com esse fito de desenvolver o polo industrial, de fazer toda essa adaptação para a indústria 4.0, desenvolver o CBA, que é importantíssimo para a nossa região. Como o professor falou, a gente se manteve muito nesse modelo eletroeletrônico, 2 rodas, químico. A gente precisa fortalecer o modelo, não substituindo, né, pela biotecnologia, no caso, mas agregando e fortalecendo o modelo. Esse investimento em educação, para que você acompanhe essa transição que é atual, já está acontecendo no mundo todo. O Brasil, o Polo Industrial de Manaus, está fazendo um movimento a favor disso aí. Ele precisa existir e acompanhar. Mas o que acontece na prática, e principalmente trazendo aqui para a realidade o exemplo chinês, o engenheiro que hoje produzia um projeto de algum produto, daqui a pouco ele vira gerente, aumenta aquela equipe, essa equipe já precisa de vários outros cenários de empresa dando apoio. Então, você vê que, apesar da substituição de postos de trabalho e a indústria 4.0 está muito ligada à produtividade, ou seja, você tira 10 funcionários, coloca uma máquina, ela produz por 50 funcionários. É uma realidade, entretanto, ele cria vários subnichos ao redor daquele cenário, que vai te possibilitar produzir mais produtos, gerar novos empregos em outros setores. Então, querendo ou não, essa adaptação para essa nova realidade, ela vai acontecer, mas ela também vai trazer novos mercados. Eu vejo a exemplo disso aí, o que aconteceu na China, acontece nos Estados Unidos, em todo país de primeiro mundo já existe essa estatística levantada por Harvard. Eu não lembro muito bem a estatística e o número, que a tecnologia 4.0 de imediato ela substitui postos, entretanto fortalece a economia
pela criação de vários subnichos ao redor, satélites, postos, né? Aquilo ali. Então, eu vejo de maneira positiva e, é claro, traz o pré-requisito de adaptação no quesito educação, né? Precisa acompanhar as tecnologias. O que o Brasil cresceu, né, em pós-trabalho, estou falando do MEI ou não MEI, em faturamento, em PIB, após a implantação e a normalização da MEI no mercado de trabalho. É isso que eu quero entender. Eu acredito que não tem essa ligação diretamente, apesar de indiretamente ela fazer muito sentido. O que eu vejo? A estabilização dos processos democráticos, de decisões. Você tem uma estabilidade de decisões no Brasil, tanto no aspecto trabalhista quanto tributário. Eu acho que os dois têm que andar lado a lado. A gente tem um entrave muito grande aí nas contratações de pessoas via CLT, que seria a demissão e aquela multa de 40%. Isso é um entrave bem grande e isso é um centro de custo que é absorvido no DRE da empresa. Vamos supor ali que no cenário de centro de custo das empresas, isso percorre ali uma margem de 30% a 40%, né, dentro do DRE da empresa. Isso, uma empresa de industrialização aqui, de serviço, isso vai para mais. Então, você vê que a questão trabalhista ela é muito importante porque ela compreende centro de custo muito grande dentro dos custos da empresa. Por outro lado, a demanda tributária ela precisa ter uma estabilidade e entregar essa confiança para os investidores do exterior. Muitos dólares entram no Brasil para investir e eles querem ver essa estabilidade aqui. Havendo essa estabilidade, mesmo que haja custos a serem levados em consideração, mesmo que um pouco mais elevados, o Brasil ele se apresenta como uma oportunidade de investimento. Então, eu vejo que o trabalhista e o tributário, a onda do momento é a reforma tributária, né, que deve ser tratada aí com a devida atenção, mas os dois sendo tratados e tendo uma estabilidade de decisões, no sentido que vai dar previsibilidade para o investidor como lidar com seus investimentos, o que ele vai ter de rentabilidade no futuro, isso é o mais importante para o que a gente precisa para o Brasil, que é a Zona Franca, né, se manter forte e competitiva.